ao realizarem a abordagem do veículo e de seus ocupantes, os policiais perceberam inconsistências nas informações fornecidas para questionamentos simples, o que o levou à suspeita. E quem vai falar sobre esse assunto é ele, é o inspetor Rodolfo da Polícia Rodoviária Federal, que ele já se encontra aqui nos estúdios e você vai acompanhar essa entrevista exclusiva do Jornal Primeira Edição. Pode vir para cá, inspetor Rodolfo, para a gente bater um papo, para falar dessa apreensão que aconteceu, tá certo? Você tá vendo aí o inspetor Rodolfo, o microfone tá ligado, né, inspetor? Pronto, para cima. E ele vai falar sobre essa apreensão, a segunda apreensão do dia. Como eu falei aqui, inspetor Rodolfo, em menos de 24 horas, não foi? Exatamente, Tiago. Primeiramente, agradecer a você pelo convite aqui para vir no programa, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas apreensões da Polícia Rodoviária Federal, que, como eu já tinha falado há algum tempo, era questão de iniciar, né, de começar os resultados de inteligência, né, de fiscalização, começar a surtirem efeito, né? É só o início de muitas que vão ocorrer por aí. Como eu estava falando antes da gente entrar ao vivo aqui, como é que a Polícia Rodoviária Federal consegue achar essas drogas? Isso é uma pergunta que a gente recebe de muita gente, né? Como é que a gente sabe onde é que está essa droga, né, mocosada ou escondida dentro Bem dos camuflada, compartimentos? né? Existem técnicas, né, de busca em veículo, a gente tem cursos para isso, dentro dos nossos cursos de formações, a gente aprende um pouco. Tem a parte de especialização também de alguns cursos da Polícia Rodoviária Federal e o dia a dia da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes vão, com o tempo, ganhando essa expertise, né? Mas as ações da Polícia Rodoviária Federal, nós já estamos em várias vertentes: educação no trânsito, fiscalização no trânsito, combate ao crime, né? Isso tanto nas rodovias federais como nas áreas de interesse da União. Nesse combate ao crime, o bandido não acha que a gente faz as coisas aleatoriamente, não. Existem fiscalizações que são guiadas por inteligência também. Então, quando a gente sabe o que está acontecendo, o bandido não acha que é só por sorte nossa e azar dele, não. Existem estudos, existem pessoas por trás, existem os agentes que têm a vontade de buscar. Então, não é todo policial também que vai conseguir encontrar. Como você mesmo falou, existe uma dificuldade, né? Você tem que ter um certo cuidado onde você vai mexer no veículo. Mas se a gente vai mexer ali, geralmente a gente encontra. E aí são diversos locais. O pessoal esconde tanque de combustível, estepe do pneu do carro, né? No estepe do carro o pessoal esconde, nas latarias, nas portas, nos forros, em tudo que você imaginar. O bandido ele tenta passar desapercebido por essas fiscalizações. Cabe a nós fazer com que ele tenha um azar né, de cair, e a sorte nossa e da população, né? Porque eu digo que quando você retira uma quantidade de drogas dessa, quantas famílias você está ali ajudando a não passar por aquela situação, né? Então é isso, foi mais uma ação nossa. Ontem, né, foram duas importantes ações na Bahia. Então a gente tem gente aqui qualificada trabalhando para isso. Não é só o agente que está lá, mas é o agente que está lá pensando como é que vai fazer para derrubar essas pessoas que estão trabalhando para desenvolver o crime. A gente trabalha para destruí-lo. Então, uma ação importante. Ontem foram mais de 120 quilos de drogas quando você junta tudo, né? Só na primeira ação de manhã, 33,5 quilos de pasta base, com mais também 16 quilos de cocaína e 20 quilos de maconha na primeira ação, que foi logo pela parte da manhã na madrugada, com aquela ação do Jeep Renegade. E logo em seguida, né, a gente ainda estava terminando aquelas ações ali, ainda estava em andamento, e a gente já pegou esse outro veículo, né, que foi a Saveiro Branca, lá na região lá de Jeremoabo, que fez esse movimento, sim, e aí chamou a atenção nossa também. E a gente veio ao posto aqui na unidade operacional de Paulo Afonso, onde iniciou essa vistoria minuciosa do veículo em busca dos compartimentos onde eles costumam esconder esse tipo de droga. Então a gente conseguiu lograr êxito e encontrar aí 33 quilos de cocaína
e 15 quilos e 300 gramas de maconha. Então, quando você junta, né, toda essa droga, o valor agregado em termos de recursos que a gente deu na pancada no crime, aí é na faixa de 7 milhões de reais a 8 milhões de reais. Tá aí, para eles é uma pancada muito firme, mas que não é a primeira. É apenas, digamos assim, o caminho nosso, né? Porque a gente, além de fazer isso diuturnamente, né, a gente vai continuar fazendo. E a tendência é ser cada vez mais. Se tem, a gente vai ter que derrubar, a gente vai ter que destruir os planos desses caras. E assim, o que é que a gente... Se vendem, se tem, é porque consomem, né? Verdade. Um produto não ia ficar no mercado se ninguém consumisse. Se tem droga demais, é porque tem gente consumindo demais. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que passar, inclusive para nossos pequenininhos, ter o cuidado com quem eles andam, porque lá na frente a gente pode ter problema. Essas pessoas podem se envolver virar um viciado, e aí a gente fica nessa entre cão e gato, né? É a polícia para pegar e o bandido tentando se esconder, e a gente vai buscando ao longo do tempo aí reverter essa situação, que não é fácil, até porque envolve, como eu disse, recursos altíssimos, vícios. Quando você enfrenta tudo isso, você sabe que você vai ter dificuldade, mas é o trabalho da polícia, né? Existe toda uma cooperação entre as forças de segurança. Em Paulo Afonso, na região, a gente tem uma relação muito proveitosa, tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar, com o doutor André Viano, coordenador da 18ª Corpinha, meu amigo. A gente tem uma relação excelente também com o Coronel Gabriel, também, parceiraço. Então, assim, a tendência nossa é que a gente tenha cada vez resultados maiores. Já os bandidos saibam que a gente não vai parar, que a gente vai continuar, que é o trabalho da gente, né? Então, a gente vai tentar atrapalhar a vida desses caras, porque a gente sabe que está destruindo família e a gente não quer que socorra. A Polícia Rodoviária Federal, ela está dando um prejuízo desgraçado para os criminosos, porque 4 milhões de reais na primeira apreensão, quer dizer que a Polícia Rodoviária Federal está incomodando bastante, né? A gente quer incomodar cada vez mais, né? A gente vai tentar, aqui, não só em Paulo Afonso, né? A gente pega a região muito grande, da 7ª Delegacia da PRF na Bahia, que é Paulo Afonso, que a gente pega, vai daqui até Olindina, vai daqui até Delmiro Gouveia, vai daqui até Petrolândia, vai de Jeremoabo até Juazeiro, a gente vai lá de Tucano até quase o Ibó. Então a gente tem uma circunscrição, a segunda, a terceira malha de fiscalização em termos de Polícia Rodoviária Federal da Bahia. E a Bahia é quase praticamente um país, né? Se você pegar a Bahia, você comparar com alguns países, é maior do que vários países europeus, né? Então é gigante. Então, para a gente ter vai abrir uma nova unidade. A gente está para abrir uma unidade lá na cidade de Canudos, que é aqui próximo, né? Você entrando para Jeremoabo, para lá dá uns 180 quilômetros, mais ou menos. Daqui dá uns 200 de Paulo Afonso. Então vai ter outra unidade operacional lá que foi iniciada, mas que por problemas as empresas que começam as obras e não terminam, aí parou, mas vai ser retomada. Então a gente vai ter mais equipes lá, mais policiais naquele local, que é um corredor, né, de drogas, visto que estamos próximos aqui daquele polígono da maconha, onde a maconha, em alguns casos, ainda é produzida naquela região. E o corredor de drogas, não só de maconha, porque agora tem a cocaína, que além de vir da região sudeste, ali do centro-oeste, sul, também está descendo da região norte, então vem dessa região também de cima para cá. Cabe a nós, junto aí às rodovias federais, impedir que essa droga circule ou chegue nos centros urbanos. É o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, não só de droga, mas de diversos outros crimes que ocorrem na rodovia, que a gente tem essa obrigação de trabalhar, e trabalhamos com muita vontade. Ficamos muito felizes quando a gente dá esse estrago aí aos criminosos. Essas pessoas que transportam essas drogas, elas veem alguma vantagem, inspetor? Essas pessoas que fazem os transportes das drogas a gente chama de as mulas, né? O pessoal que faz só o encaminhamento. Os grandes chefes do tráfico, eles nem aparecem, devem estar nos grandes centros urbanos, aí, nas grandes capitais, tendo a vida de milionários. E essas pessoas são pessoas cooptadas, muitas vezes por não terem condição ou por se envolverem de alguma forma em outros crimes, e são cooptados. E aí recebem valores
às vezes não tão altos, mas é porque é na questão da necessidade e às vezes por estar envolvido naquele meio, né? Inclusive no caso do Renegade, o jovem tinha 19 anos, a moça lá tinha 18, mas quando você analisava a situação, você já sabia que eram usuários, são usuários, é aquele que fica às vezes na mão do traficante maior, e aí diz, então você vai ter que estar me devendo, vai ter que fazer o transporte. E aí existe uma malha, né? Uma malha interligada dessas quadrilhas, como eu falei, que muitas vezes eles usam o mesmo aparato logístico. Então, é como se existissem 3 quadrilhas, dando um exemplo, e um corredor logístico atendendo essas 3 quadrilhas. Eles utilizam, muitas vezes, dessa mesma estrutura, bem robusta, né? E aí o grande traficante está lá, muitas vezes, nos centros urbanos, vivendo aquela vida de luxo, né? Mas uma hora cai, né, Tiago? As pessoas que vivem e que aparentam que têm uma condição de vida excepcional, mas não existe lastro. Porque você trabalha aqui, o dia a dia, a gente trabalha, eu também, a gente vê aqui o pessoal trabalha e sabe que para a gente ganhar dinheiro não é fácil. Então, o que é que justifica, às vezes, uma pessoa com um lastro muito grande de recursos e quando você vai buscar, o cara não tem uma atividade formal, ou mesmo que seja informal, que você saiba que daquilo ele tira algum sustento. Tem coisa errada. Então, precisa-se, às vezes, ir mais a fundo nessas pessoas que têm lastros, não têm lastros, na verdade, e esbanjam grandes fortunas. Isso não só em Paulo Afonso, mas em cada município do Brasil. Então, tem coisa errada. A Receita Federal da Espanha, por exemplo, ela busca isso, ela verifica quem são aquelas pessoas que têm patrimônios muito altos, mas não tem lastro. Então, o cara tem um iate, tem uma fazenda, mas qual é a empresa? Trabalha em quê? Se não tem, tem coisa errada. Porque dinheiro não vem, não aparece do nada. Verdade. Então, a gente tem que começar a entender isso. Logicamente, a estrutura das polícias ainda precisa um pouquinho, a gente precisa alavancar mais, a cada dia mais, porque cada dia que passa, o crime também vai se adaptando. A gente tem que se adaptar, tem que melhorar. É uma busca incessante das polícias para a gente combater a criminalidade. Os veículos mais usados por esses criminosos sempre são veículos pequenos ou não, inspetor? Não. Tem veículos pequenos e tem caminhões, carretas. Hoje mesmo caiu acho que não foi ou foi Goiás ou foi Minas Gerais, 2 toneladas de maconha. Aí já é numa carreta. Tem vários casos que são carretas, inclusive no Carié, muito próximo daqui, há um tempo atrás, caiu um carregamento de 2 toneladas de cocaína. Nossa. De cocaína. Imagine quanto é o prejuízo, se dá um prejuízo de 2 toneladas de cocaína. Então, não só tem os pequenos, mas tem os grandes. Normalmente os pequenos são já para aquela distribuição mais próxima. Normalmente o cara pegou ali de um centro distribuidor e sai nesses carrinhos pequenos indo para os municípios distribuindo, né? Mas o grande mesmo, o grosso, às vezes vem um caminhão, uma carreta que vem lá passa para a Bolívia, né, para a Colômbia ali, pega uma droga, entra no Brasil, camuflada, bota debaixo de uma carga, por exemplo, de trigo, de milho, de qualquer tipo de carga, e aí você tem mais dificuldade de encontrar. Mais dificuldade não quer dizer que não vai cair. Vai cair, pode cair e vem caindo bastante, né? Tanto é que os números da Polícia Rodoviária Federal, cada ano que passa, aumentam as nossas apreensões, porque não fazemos de forma aleatória, repito. Os tipos de fiscalizações nossas são guiadas por inteligência. Então, quando o policial parar você, bandido, que estiver assistindo aí, saiba que você corre o risco grande de estar de ser preso, porque a gente deve estar sabendo que você está fazendo coisa errada. O cidadão de bem, quando for parado por um agente da Polícia Rodoviária Federal, ao contrário, se sinta bem, se sinta à vontade, é um agente da lei que está ali para simplesmente te proteger, inclusive quando numa infração de trânsito, te orientando ou mesmo te notificando. Quem não já foi notificado? Todo mundo, né? Todas as pessoas, inclusive eu já fui, todas as pessoas. É muito difícil encontrar alguém que conduza um veículo que não tenha sido notificado. Mas ali é um agente de segurança que está para lá para te orientar, para te ajudar. E não só isso, até nos casos que você precisar de acidentes de trânsito, que muitas vezes chegamos primeiro do que algumas equipes de SAMU e tudo mais, e é o agente da Polícia Rodoviária Federal que vai te conduzir, te ajudar no que for preciso.
e outras coisas mais, um carro que quebrou, o agente da Polícia Rodoviária Federal está para lá, dá uma orientação, como é que você vai fazer uma viagem, o que é que você precisa, vai comprar um carro, está com dúvida se o carro tem é limpo ou não é, vai passar lá na Polícia Rodoviária Federal, a gente pode dar uma olhada nos sinais identificatórios para ver se não tem a questão dos clones, que é uma questão também grande, inclusive o Renegade era um clone, né? Inclusive quando você esteve lá, eu falei para a gente ter o cuidado de não mostrar a placa, porque existia um Renegade de uma pessoa de bem que estava circulando na cidade lá. E não podia a gente botar a placa dele, porque senão daqui a pouco vão dizer que ele pode estar envolvido em determinada coisa que não tem nada a ver. Então, são essas mais ou menos as questões importantes em relação ao tráfico de drogas. Nessas duas apreensões que aconteceu ontem, esses elementos, eles desembolsam alguma reação quando vê um agente da polícia ou não? Eles são tranquilos? Isso é uma coisa que não dá para saber. Tem indivíduos que podem ter reações e tem outros que não terão. A gente nunca sabe. A polícia é isso. Você pode sair de uma situação muito tranquila para uma situação bastante complicada. Teve até um caso agora, em Fortaleza, 2 colegas foram tirar uma pessoa que estava com problemas mentais, aparentemente em cima de uma pista, né? Ou seja, não era um traficante, não era uma pessoa que estava com a arma, não era nada. Era simplesmente uma pessoa que estava com seus problemas psicológicos ali. O pessoal foi tirá-lo, a intenção de afastar, tirar a pessoa para não ser atropelado, e de alguma forma ele sacou a arma de um colega, não sabemos como. E aí atingiu os dois infelizmente morreram, uma questão que deu grande repercussão. Então, assim, da mesma forma que uma situação como essa, que aparentemente você vai apenas ajudar uma pessoa e essa pessoa, por problemas diversos, age daquela forma, dois colegas perderam a vida. Da mesma forma, pode acontecer com um traficante. E você falar com ele naquele momento, ele te atender, não ter esboçar nenhuma reação. Como outros vão poder esboçar reações. Normalmente, esses que são mulas, geralmente eles tentam passar escondidos das fiscalizações. Então, quanto menos confusão, menos problema, melhor. Pode ser o caso de querer correr do carro, correr na moto, mas aí a gente geralmente consegue buscar. E aí logra esse êxito sempre. Nesse caso, lá de Jeremoabo, os elementos deram meia volta, foi? E os policiais viram de longe? Eles estavam na pista fazendo a fiscalização e na hora que esse veículo avistou, esse condutor avistou a nossa equipe, ele adentrou um posto de combustíveis e ao invés de ir numa lanchonete ou abastecer o carro, ele só entrou e saiu de novo. Então isso aí despertou a atenção da nossa equipe, que foi e fez a abordagem. E aí, para a graça do Senhor, a gente conseguiu fazer essa prisão e evitar que essa droga chegasse aí na população, aparentemente para Paulo Afonso, segundo eles, né? A gente não sabe porque bandido só faz mentir. Para dizer a verdade, eu não conheço, é muito difícil. Então, aparentemente, estariam trazendo para Paulo Afonso, mas aí é uma questão que vai caber agora à Polícia Civil fazer essa investigação e buscar outros caminhos, né? Que às vezes vão chegar naquele traficante maior que a gente estava comentando aqui. Uma pergunta que não quer calar. Essas drogas, elas iriam ser distribuídas aqui em Paulo Afonso, tanto do primeiro caso quanto do segundo caso, inspetor? O do primeiro caso, eles informaram para a gente que estavam indo levar em Recife, né? Entregar em Recife. Eu até acredito que sim, mas também não quer dizer que porque ele está indo levar em Recife, que ele não faça trajetos de vez em quando para a cidade de Paulo Afonso, né? Às vezes é só a rota daquele dia, porque como eu disse, existe uma rede logística muito grande. Então pode ser que naquele dia ele estava levando para Recife, mas pode ser que daqui a uma semana ou um mês atrás ele estivesse trazendo para cá, que eu acredito que faz também, porque existe uma rede, como eu disse, que tem ramificações em vários lugares, inclusive Paulo Afonso. Então esse primeiro, a princípio, levaria para Recife, esse segundo, a princípio, estaria trazendo para Paulo Afonso. Como eu disse, não dá para saber ainda, e mesmo como está em fase de investigação por parte da Polícia Civil, com certeza o doutor André aí já está à frente disso aí, para buscar prender mais pessoas envolvidas. Deve ter gente em todos os locais, não só em Paulo Afonso, não é assim, mas em toda a nossa circunscrição aqui. É questão de tempo, já a gente vai ter mais novidades. Como está a parceria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil?
É como eu falei, né? A gente tem uma relação muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, parceiraços. A gente tem muita satisfação, muita alegria de dizer isso. Inclusive, na primeira ação nossa, né, do ontem, a Polícia Militar, a gente solicitou apoio lá para guarnecer a droga em virtude do grande valor agregado daquelas drogas, né? Eles de pronto já foram para lá, ficaram conosco, a gente foi pesar a droga, ficaram com a gente até o final da ocorrência. E aí agradecer de pronto aqui ao Coronel Gabriel por esse apoio aí, de sempre, né? O Coronel aí sempre que a gente precisa, as guarnições da Polícia Militar nos auxiliam, a gente auxilia eles e a gente vai juntando forças para combater o crime. E não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, através de seus delegados, grandes parceiros, nos atendem super bem, sempre que precisamos deles, estão à disposição. A gente também está à disposição da Polícia Civil e da Polícia Militar para fazer grandes operações, para fazer pequenas operações. O importante é combater o crime, deixar ele incomodado, atrapalhar o serviço que eles gostam de fazer, que é o serviço que a gente não vai permitir. Caso alguém queira denunciar algo que esteja de errado, pessoas ali naquela região, sabendo que tem veículos adulterados, tem alguns contatos que você pode passar aqui da Polícia Rodoviária Federal? Existem os contatos, né? Qualquer cidadão em qualquer lugar do Brasil liga no 191, e no caso específico em Paulo Afonso, você ligar no 191, vai cair de uma central. Essa central você vai ser atendido por um atendente de telemarketing que vai direcionar esse atendimento para a unidade mais próxima. Então, se você ligar no 191, de qualquer lugar, e você estiver, por exemplo, na região de Jeremoabo, aí o atendente vai chamar a gente, porque nós somos responsáveis pela circunscrição de Jeremoabo, e assim vai. Mas se você quiser ligar diretamente para a unidade operacional de Paulo Afonso, aí você vai ligar através do telefone 71, que é um DDD, 2101-2285. Aí você já fala direto com o plantão, vai lá, sempre vai ter um plantão 24 horas, todos os dias, não para nunca. E aí você vai poder ter o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em casos que você precise do auxílio, ou nem denúncias para a gente combater o crime. A gente agradece a população, porque a grande parte da população são cidadãos de bem. Um percentual ínfimo realmente é a bandidagem, mas que faz um estrago grande, né, nesse cidadão de bem, na questão das drogas, acabando com muitas famílias. Obrigado por sua participação aqui, Inspetor Rodolfo, e você acompanhou esses informes com exclusividade do jornal Primeira Edição. Foi a segunda apreensão de drogas e nós agradecemos a esses policiais. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui para você que está ligado tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. Eu vou ali e volto já já.